Bom, meu nome é Viviane e o meu grupo é composto por mim e pela Kailane. Nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema respiratório. Então, a função do sistema respiratório é levar o oxigênio para todas as células do corpo e eliminar o gás carbônico, que é o resultado do oxigênio utilizado pelas células. Além disso, também, o sistema respiratório ele tem outras funções que são bem importantes. Como por exemplo, ao passar o ar pelo nariz, ele atravessa alguns receptores sensoriais que estão localizados na mucosa nasal, que conferem o sentido do olfato, que aí é onde podemos perceber mais de 10 mil cheiros. Por outro lado, também, quando o ar que expelimos dos pulmões passa pela laringe e pelas cordas vocais, são emitidos sons que não permitem falar e nos comunicar com outras pessoas. Então, esse processo de trocas gasosas que ocorre dentro dos pulmões, nós chamamos de hematose pulmonar. Aqui, logo em seguida, nós temos um esqueminha do sistema respiratório, e nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, que é a cavidade nasal, a laringe, faringe, traqueia, brônquios e bronquíolos, e os pulmões. Aqui é um esqueminha também do que nós vamos falar, das vias respiratórias, são essas que eu acabei de falar, e nós vamos falar um pouquinho dos pulmões também. Então, nós vamos começar pelas fossas nasais. As fossas nasais, elas são responsáveis pela percepção do sentido olfativo, e ela é formada pela cavidade nasal e pelo nariz externo. As cavidades nasais, elas são alojadas em uma estrutura de suporte composta de osso e de cartilagens fibroelásticas. Elas possuem as células secretoras e células ciliadas, com a função de filtração, aquecimento e umidificação do ar. A faringe, ela faz parte de dois sistemas. O sistema respiratório, que é a passagem de ar, e o sistema digestório, que é a passagem do bolo alimentar. Então, é um canal muscular membranoso, né, que compreende toda a parte de conexão do sistema respiratório e do sistema digestivo, ou seja, que se comunica com o nariz, a boca e ligando a laringe ao esôfago. A laringe, muitas vezes chamada de caixa de voz, é um dos órgãos que permite a fala. Ela contém as cordas vocais, e a laringe está localizada no pescoço, acima da cobertura da traqueia, e ela ajuda a proteger a traqueia e a via aérea no momento de engolir os alimentos e os líquidos. Eu sou a Kailane e eu vou falar um pouco sobre a traqueia. A traqueia é um tubo situado abaixo da laringe e é formada por 15 a 20 anéis cartilaginosos que a mantêm aberta. Esse órgão é revestido por uma membrana mucosa e nela o ar é aquecido, umidificado e filtrado. Vou falar um pouco também sobre os brônquios e os bronquíolos. Os brônquios são duas ramificações da traqueia formadas também por anéis cartilaginosos. Cada brônquio penetra em um dos pulmões e divide-se em diversos ramos menores, que se distribuem por todo o órgão, formando os bronquíolos. Os brônquios se ramificam e subdividem-se várias vezes, formando a árvore brônquica. Já o bronquíolo corresponde a cada uma das ramificações terminais dos brônquios. Cada pulmão tem cerca de 30 mil bronquíolos. Eles consistem nas menores vias aéreas encontradas nos pulmões. Os bronquíolos são estruturas tubulares minúsculas com menos de 1 milímetro de diâmetro, e a partir dele que surgem outras ramificações, os ductos alveolares, os quais terminam nos alvéolos pulmonares. Vou falar também um pouco sobre o pulmão. Ele é localizado no interior da caixa torácica e é formado por duas massas esponjosas que preenchem a maior parte dessa cavidade torácica. É formado pela coluna vertebral nas costas, pelas costelas, nos lados e na frente, pelo diafragma na parte inferior, pelas clavículas em cima e pelo externo no meio do peito.
O pulmão direito é maior, já o esquerdo é menor por conta da cavidade, pois a parte da cavidade torácica é ocupada pelo coração. A pleura, que é uma membrana que reveste o pulmão, ela é uma membrana lisa e escorregadia que é constituída de duas camadas, que se mantêm ligadas na extremidade inferior da caixa torácica. E na parte superior, descolam-se formando a pleura visceral, que é aderida à superfície de cada pulmão, e a pleura parietal, que é fixada à parede interna da caixa torácica. E no espaço que se abre entre elas, o líquido de ação lubrificante facilita o deslizamento das membranas no movimento da respiração. E eu vou falar um pouquinho também sobre a troca gasosa, que é a troca do dióxido de carbono pelo oxigênio, que ocorre também nos pulmões. Como que ela ocorre? O ar fresco, que contém oxigênio, é inspirado e penetra nos pulmões, através das vias respiratórias condutoras. Aí as forças necessárias para que o ar possa fluir são geradas pelos músculos respiratórios, que respondem aos comandos iniciados pelo sistema nervoso central. O sangue que deixa os pulmões, que tem então um alto teor de oxigênio, um teor relativamente baixo de dióxido de carbono, é distribuído para os tecidos do corpo pelo lado esquerdo do coração, e durante a expiração, um gás com uma alta concentração de dióxido de carbono é expelido do corpo. E aí a gente tem também o equilíbrio ácido-básico, que é no corpo, né, os aumentos do dióxido de carbono acarretam aumentos na concentração hidrogeniônica, ou vice-versa, né? E o sistema respiratório pode, portanto, participar do equilíbrio ácido-básico, removendo o CO2 do corpo. E o sistema nervoso central possui sensores para que o CO2 e os níveis de íons de hidrogênio no sangue arterial e no líquido do cérebro espinhal, que enviam informações aos controladores da respiração. E aí eu trouxe algumas curiosidades também, que nos recém-nascidos, o pulmão ele tem uma cor rosada e já nos adultos um vermelho bem escuro. E se fosse possível esticar todos os alvéolos pulmonares de uma pessoa adulta, daria cerca de 70 metros de comprimento. E um adulto leva aos pulmões uma média de 10 mil litros de ar, respirando 25 mil vezes no espaço de 24 horas. E é isso. Então, esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado.